Senhoras e senhores, apertem os cintos e vamos hoje de carona com o fantabuloso. Ele que jamais seria um sujeito simples, já nasceu um sujeito composto, um carioca, que eu vejo um sorriso paraibano, mas ele diz que é carioca. Ele mesmo, Pastor Haroldo Moraes. Seja bem-vindo, pastor. E hoje vamos pegar carona na vida de milagres. Tanto milagre, que vida abençoada. É isso aí, minha Pastor Haroldo Moraes. Vem-se embora. Hoje a carona é de tremião, é carona de caminhão, é carona de carro. Vem-se embora de bicicleta, vem-te embora. Pastor Haroldo, seja bem-vindo. Tudo bem? É uma honra receber o senhor e a gente escutar o seu testemunho de vida. Seja super e hiper bem-vindo, pastor. Ah, beleza, obrigado. Vem-se embora. Vamos pegar carona hoje, é de trem, de avião, é de tudo. Vamos embora. Vem-se embora, pastor. E aí? Tudo bem? Boas-vindas aqui, pastor. E a pergunta que é de praxe: o que Deus mudou na sua vida e o que te fez escolher o caminho do Senhor e não o caminho do mundo? Seja bem-vindo. Rapaz, falando sobre isso, né? A gente sempre me lembra. Primeiro, talvez vai sair algumas palavras em espanhol, porque como eu pastorei uma igreja em espanhol, então minha mente aqui está muito no espanhol. Mas vamos lá. Rapaz, meu encontro com Deus, né? Vamos falar assim. Que maravilha. Deus mudou na minha vida. Princípio de tudo, já Princípio de bebezinho, tudo. já... Princípio de tudo. Eu sempre me alegro muito quando eu lembro disso, né? Como é importante a gente compartilhar aquilo que Deus faz na vida da gente. Eu tinha um amigo muito querido, muito querido. Eu estava no mundo esse tempo, né? Ele também estava no mundo. Mas esse meu amigo se chama Reginaldo. Ele sumiu da área, né? Sumiu. Eu tinha o quê? 16 anos de idade. Não faz muito tempo, né? 16 anos de idade. Ele sumiu da área. E eu estava preocupado. Desapareceu, rapaz. E eu estava preocupado. Eu falei, rapaz, o Reginaldo sumiu, cara. Já faz tempo que eu não vejo. Até que ele apareceu. E apareceu, mas eu senti algo diferente nele. Eu falei, cara, esse cara tá diferente. Tá diferente. Rapaz, daqui a pouco ele começa a me falar de Jesus. Eu falei, ih, rapaz. Mas você era aquele rebelde já, aquele adolescente? Eu não queria saber nada de igreja, não. O negócio de igreja não era comigo. Para mim, a coisa crente era meio tolado da cabeça, meio juventude, maluco. Mas esse negócio de igreja não era para mim, né, cara? Aí o rapaz veio falando de Jesus para mim. Eu falei, rapaz, o cara ficou maluco. Maluco. Literalmente maluco. A gente fala eu de pensei, Jesus, o cara ficou maluco, tá louco, tá maluco. Deu aquela algo Bíblia na cabeça dele. Aquela Bíblia do lado. Até que não estava com a Bíblia, não veio, apareceu e começou a falar de Jesus, de amor. Eu falei, rapaz, o cara pirou da cabeça. Aí eu acho que eu até comecei a orar por ele, não era nem crente. Falei, tem misericórdia, né? Rapaz, o cara começa a falar de igreja, falar que está indo numa igreja. Falei, rapaz. E ele me convidou para ir para uma reunião de jovens. Ainda deu um passo pesado, que você já estava achando que era louco, ainda te chamou para uma reunião na casa da dona Onilda, muito querida, né? Falou que tinha uma reunião de jovens e que eles iam fazer uma viagem para um sítio que chamava até, como que era o sítio? Ai, rapaz, me esqueci o nome. Um nome interessante. Na verdade, eu não tinha interesse de ir para a igreja. E eu perguntei para ele, mas vem cá, Reginaldo, tem garota lá na igreja? Já pensou já? Não. Aproveitar, né? Que eu sempre falo jovem. isso, no meu testemunho, quando eu falo sobre isso, eu falo, olha, quando eu vim para a igreja, eu não vim pensando em Deus, eu não vim buscando Deus, eu vim buscando as garotas. Essa era a realidade, né? E perguntei para ele, tem garota lá na igreja, cara? E ele falou, ficou muito sem graça, né? Ficou assim, meio assim, ele falou, tem. Um pouco sem graça, né? Eu falei, então eu vou. Rapaz, eu fui nessa reunião na casa da tia Onilda. Fui lá, rapaz, quando eu encontrei aquele pessoal, eu falei, meu Deus do céu. Descontraído. Falei, eu não sabia que existia gente desse jeito. Caramba, pastor. Uma gente totalmente muito legal, rapaz, uma rapaziada, juventude muito alegre, cara. Diferente. Eu falei, caramba. Que bênção, pastor, que coisa bonita isso. E eu pensei, eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que o crente era assim. E me chamou a atenção. Tinha a sensação de que o crente era triste, né? Porque era bitolado, era maluco, entendeu? E vi um grupo totalmente alegre, sentindo uma alegria que eu mesmo não tinha. Falei, que coisa bonita, cara.
E me chamou a atenção. E eu comecei a pensar, caramba, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero conhecer isso que eles conhecem. E fui nesse retiro, Paraíso, que era o lugar. Paraíso, o sítio, o nome do sítio. Começou Paraíso, bem, né? Começou Paraíso. bem. E fui, rapaz. E eu me lembro até hoje que eu estava no meio de crente. Eu não era crente, eu estava no meio de crente. As meninas, os rapazes, todos eles lá. E eu pensei dentro de mim, rapaz, eu não posso falar palavrão aqui. Porque eu estou no meio de crente. Eu falei, eu tenho que fechar minha boca. Não chamar palavrão, rapaz, pastor. eu pensei, não você posso. Já estava na vitória. Falei, não posso falar palavrão aqui, vou frear minha língua. Rapaz, Caramba. tempo depois, anos depois, já convertido, esse meu amigo veio falar comigo. Rapaz, tu lembra quando a gente foi pro Paraíso, lá naquele sítio, primeiro dia? Eu falei, lembro. Rapaz, esse pessoal da igreja veio falar comigo. Falar o quê? Pediram para mim falar contigo porque você estava falando muito palavrão. E no meio das irmãs... E você não percebia, Não percebia, rapaz. E Caramba. você falava muito palavrão, o pessoal pediu se eu não podia falar com você, para você maneirar. E eu falei, rapaz... pastor. E ele não teve coragem de falar, não me falou nada. Caramba, Mas que eu estava coisa. pensando, rapaz, como que pode, né? Como Deus muda a vida de uma pessoa, né? Verdade. Eu estava freando minha língua para não falar palavrão e disse que de 10 palavras, 20 era palavrão. Falava palavrão pelos cotovelos. Caramba. Eu falei, eu penso hoje, como Deus muda a vida de uma pessoa, né? E sem aquele negócio de obrigação. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas As pessoas têm como retenção de liberdade. É verdade, já não é o que eu pensava, não, o crente não pode fazer isso, o crente não pode, o crente não pode fumar, o crente não pode beber, o crente não pode fazer tanta coisa. Muda a coisa, porque quando você Exatamente. recebe o Espírito Santo de Deus, quando você tem uma comunhão com o Senhor, não é que eu não possa fazer, é que eu não quero fazer. Pastor, e a gente parte do princípio que não é uma retenção. É verdade. Escravidão é quando você é verdade. escravo do palavrão, escravo da verdade. bebida, escravo É das verdade. outras. Porque você escolhe. Na vida, a liberdade é você seguir um caminho. É verdade. Então, ou você segue o caminho de Deus, o caminho do bem, ou você vai ser escravo também do verdade, mundo. é Porque verdade. a liberdade sem Cristo é escravidão do mundo. É verdade. E a exatamente. liberdade com Cristo é a libertação do mundo. É verdade. Entende, e aí pastor? você passa a tomar boas decisões. De liberdade, que era essa a sensação que eu tinha. verdade. Que era, eu acho que os crentes são escravos da Bíblia. E quando eu me batizei e que eu consagrei o Senhor como o meu caminho, né, na minha vida, eu vi que eu sou livre. É verdade. A liberdade era quando eu era escravo do verdade. mundo. E a né? sua opção, passa a ser a sua opção. Exatamente. Pastor, Verdade. e pegando carona, porque o meu pastor já deixou um recado aqui que é para deixar ele falar. Aí eu quase não falo, mas como eu estou agora em obediência, eu tenho que. Estamos em obediência ao pastor, eu vou deixar o senhor falar. Já mandaram as 4 mensagens dizendo, Helder, pare, deixa o homem falar. Pastor, só pegando aí o embalo aí nessa carona aí. O senhor é carioca? De onde é que o senhor é? Então o pessoal entender. O senhor é carioca? Do Rio, carioca. Eu jurava que o senhor era paraibano, pastor. Não é sou paraibano. carioca. Não. Meus pais são do Maranhão. Do Maranhão, Do quase. Maranhão, Passou os dois. beirando Passou ali a Paraíba. pertinho, é. E o senhor nasceu no Rio, viveu no Rio, se converteu lá. Me Foi um converti adolescente no rebelde também, assim, rock and roll, bebidas e tal. Não, até tinha mais ou menos. Eu não era muito rebelde, até minha mãe não teve muito Com trabalho quantos comigo, anos não. o senhor se converteu, pastor? Me converti com 16 anos. 16 anos. 16 Aquele anos. foi o primeiro encontro com Cristo. Meu primeiro encontro. Mas o senhor rezava, porque assim, eu tento entender quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa. Porque assim, não foi com 16 anos que eu acredito que Deus começou a trabalhar na sua vida. Quando o senhor era pequeno, o senhor já orava, já tinha uma temência a Deus. Como que era essa relação? Eu posso dizer uma coisa. Não tinha, na verdade, não tinha nenhuma tendência para cristão, para buscar Deus, não. Na verdade, Mas orava, rezava, antes de dormir, não rezava. nada. Eu lembro que minha mãe, às vezes, lia a Bíblia. Só que eu não entendia nada. Os pais eram espíritas, eram Meus católicos, pais eram católicos. Minha mãe, às vezes, ia para lugar de espiritismo, buscando alguma solução, resposta para alguma coisa. Hoje, graças a Deus, minha mãe é cristã, meu irmão é cristão, minha irmã é cristã. Eu fui o primeiro, né? E assim, você foi o que abriu a porteira. Eu posso até dizer, né, que a importância da gente estar orando sempre para nossas futuras gerações, né? Amém, pastor. Porque eu lembro, depois fui saber isso,
que minha avó era cristã, eu nem sabia, né? Minha avó era cristã. bênção, E minha mãe sendo cristã hoje, uma vez ela comentou que ela não gostava de ir na casa da minha avó, que era a mãe do meu pai. Por quê? Caramba. Porque ela fala, Incomoda, porque né, pastor? ela só falava de Jesus. Incrível, E incrível minha como mãe não incomoda. gostava disso. Ela disse, eu não gostava de ir na casa da sua avó, porque ela todo o tempo falava de Jesus, falava de Jesus, falava de Jesus. Eu não aguentava isso, não gostava de ir lá. É verdade. Então eu fico pensando, não começou por mim, eu talvez possa dizer que talvez nem tenha começado com a minha avó, talvez gerações anteriores que oraram pelas futuras gerações. Deram Então eu vejo a passo. importância, né, de você orar quando Deus promete que Deus vai abençoar nossas futuras gerações. Tem aquela canção que fala da bênção, né? Exatamente. Que vai te Abençoa sua abençoar geração você, e- seus filhos, os filhos dos seus Filhos dos filhos, seus os filhos. filhos dos filhos dos seus filhos. A importância de estar orando sempre pelas nossas gerações, né? Então eu vejo, minha avó certamente orava pelas futuras gerações. E pegando um freio aí nessa carona, para quem está nos assistindo, a importância de darmos o primeiro passo, porque quando você se converte, você entrega a vida a Cristo e você vive essa alegria que é viver com amor, de ser livre de verdade e livre de pecado, livre de coisas erradas que te trazem destruição, você está mudando a sua geração. Verdade. Você está mudando o futuro dos seus netos, Verdade. você está mudando o futuro Verdade. do seu bisneto. Você não mudou a sua vida, você Verdade. mudou uma geração. Nossa, várias gerações. E essa é a maior transformação que eu Verdade. acredito no caráter. E uma coisa muito interessante, falando de gerações, de orar pelas gerações, né? Pelas futuras gerações, minha avó não pôde ver a minha conversão. Minha avó não pôde ver o que Deus fez na nossa família. Ela morreu sem ver. Eu estava lembrando de José, né? José, quando foi para o Egito, José ele foi colocado num poço, foi vendido como escravo, né? E você vê no final da vida dele, que ele ainda estava no Egito, ele falou assim, olha, não me enterra aqui, porque Deus prometeu e Ele vai nos levar à terra prometida. Ou seja, ainda quando no momento da morte dele, ele podia dizer, pô, Deus não cumpriu nada, eu não vi a promessa de Deus. Mas a nossa confiança em Deus deve ser tão grande tremenda. que ainda no final da nossa vida a gente possa saber que Deus é fiel e Deus vai cumprir a sua promessa. Então José morreu confiando no Senhor e disse, não enterra meu corpo aqui, leva os meus ossos para a terra prometida, porque Deus cumpriu e Deus vai fazer. eu vou estar lá. Então, a minha avó não pôde ver o que Deus fez na nossa vida. Hoje eu sou Uau. crente, sou pastor, my goodness. Hoje eu sou pastor, cara. Um cara que não queria saber de Deus. Um cara que foi para a igreja porque estava atrás das garotas. Não tinha nada a ver com o Senhor, nada que eu estou buscando o Espírito Santo, buscando uma solução. Não, eu queria buscar as garotas. O que Deus faz na vida de uma pessoa, quando Deus entra no nosso coração, quando Deus faz parte da nossa vida, quando a gente passa a ter relação com Deus. Amém. Então, a importância de a gente estar orando realmente pelas nossas gerações, de confiar que Deus vai cumprir todas as suas promessas, ainda que você não possa ver, Deus está agindo. Tem uma canção muito bonita, não sei se tem em português, mas em espanhol tem, que ainda que você não possa ver, Deus está obrando, Deus está agindo. Está trabalhando, Você não né? está vendo, mas Deus está agindo. Então, E está trabalhando, pastor, Deus está trabalhando na sua vida, não quer dizer que todas as coisas da sua vida vai dar certo. É verdade. Porque às vezes Verdade. Deus está trabalhando para que algo não aconteça na tua vida e às vezes nós não queremos ter um relacionamento com Deus, Verdade. com Cristo, porque a gente quer só aquilo que a gente quer. Verdade. E ter um relacionamento com Deus é você saber que Deus está trabalhando toda hora. Verdade. Principalmente nas Oh, horas sim. que você não tem aquilo que Ainda você quando quer. você não vê. É porque Verdade. era pior para a sua vida. Verdade. Entende, pastor? Como nós estávamos falando antes aqui no café, aproveitei hoje vim de jejum aqui para tomar um café. Pastor, e a gente vê que realmente a dificuldade que as pessoas têm de ter um relacionamento com Deus Verdade. é porque as pessoas querem a sua maneira. Verdade. Como o senhor falou, pastor, deixa a caixinha, como era, pastor, que o senhor falou, achei muito interessante. Não, eu o que o senhor estava falando que às vezes a gente tem Deus na nossa vida, né? Mas a gente não dá o controle da nossa vida ao Senhor. A gente tem Deus e bota ele dentro de uma caixinha. Às vezes bota até pendurado no chaveiro, né? Fala, eu tenho Deus na minha vida,
mas na verdade ele não passa de um chaveirinho. A cruz no carro desse tamanho desenhado. Entende? Porque Deus, na verdade, não tem o controle da nossa vida. Então, quando a gente permite que Ele controle a nossa vida, que Ele seja realmente o Senhor da nossa vida, não o nosso chaveiro, para a gente dizer, eu tenho o Senhor na minha vida, né, com um chaveirinho aqui pendurado, eu amo. Porque a gente vê, às vezes vê em carros, né, aqueles decalques, né, eu amo Deus, ou tanta coisa assim, mas isso não faz da pessoa um crente. Não faz da pessoa uma vida controlada por Deus. E às vezes a gente limita dizer eu tenho Deus quando bota um decalque no carro para que as pessoas vejam que você, eu amo o Senhor, eu tenho Deus. E na verdade Deus não tem um controle. Deus não passa de um chaveirinho na sua vida, né? Pegando o gancho disso aí no que o senhor está dizendo, pastor, me lembrei de uma história, de uma anedota muito engraçada. E o pastor, a pessoa era dedicada, era pastor, e ele ia sempre, buscava a palavra, estudava muito a palavra, e morreu. Quando chegou lá no céu, estava São Pedro lá, na porta, né? Acho que é uma anedota. Tava São Pedro lá na porta. Aí disse, posso entrar? E o São Pedro disse, não, eu era pastor, não, você tem que passar ainda na sala de aprendizado, você ainda vai ter que estudar mais sobre a Bíblia. Não, eu estudei todos os cursos lá na terra, sou pastor, eu conheço tudo. Aí disse, não, aguarda um momentinho aí, você vai ainda ter que passar. Aí nisso vinha seu João, um senhorzinho subindo. Opa, seu João, pode entrar. Ele disse, não, Xê, mas seu João vai entrar e ele era pastor também. Não, seu João era taxista. Ele não vai precisar estudar a palavra desse. Não, o seu João já sabia demais. Sabe por quê? Quando você pregava, as pessoas dormiam. Mas quando seu João dirigia o táxi, todo mundo orava. Então, pastor, às vezes a gente não entende que a palavra do Senhor é o que você põe em prática. Não é aquilo que você conhece. Então, às vezes as pessoas querem buscar um conhecimento, mas não quer colocar em prática, né, pastor? Pastor, qual foi a primeira vez que o senhor olhou assim e disse, eu não consigo mais viver sem Deus? Rapaz. Teve recaída, o senhor quando se converteu, Sim, voltou claro, atrás? teve. O que ele magoou e o que ele fez voltar? Conta aí, pastor, claro. que a história é longa, vamos embora. Eu passei por um processo, né? Algumas pessoas passam por um processo mais rápido, outras um pouco mais longo. Quebrantamento, eu passei aquela por um coisa. Processo, né? Mas rapidinho, somente abrir um parênteses aqui rapidinho, queria somente motivar as pessoas. Amém. A gente estava falando questão de orar pelas gerações, né? Eu queria só deixar um recado a você, pastor, que nos ouve, né? De que não desiste, sabe? Porque Deus não desiste da gente e as promessas de Deus sempre vão ser cumpridas. Verdade? Então, ainda que você não vê, se você está orando talvez por um filho, está orando por algum parente, por algum amigo que você não vê diferença hoje, não vê transformação hoje, talvez vai passar pela morte e você não viu o que aconteceu, algo ter acontecido. Confia no Senhor, porque a promessa dele vai além do momento que a gente passa, né, daqui para os céus, né? Deus vai cumprir a sua promessa. Assim como minha avó certamente orou pela família, ela não pôde ver a minha conversão, não pôde ver a bênção que Deus foi para a nossa vida, para gerações, para minha filha, né? E eu digo, para os filhos da minha filha, para os filhos dos filhos da minha filha. Ou seja, a oração das minhas gerações passadas estão fazendo diferença hoje, e as minhas orações de hoje vão fazer diferença nas próximas gerações. Para aquelas mães que têm um filho na droga, para aquela mãe que tem um filho que não aceita a palavra, para aquela pessoa que é só o único, é crente na casa, e ninguém e todo mundo é contra. Permaneça. É verdade, permanecer. Não desiste, gente. Porque você vai mudar a sua geração, vale a pena. É uma alegria poder falar, né, pastor? Pastor, assim. Aí quer dizer que você se converteu aos 16 anos e depois você permaneceu na igreja, depois saiu. E quando você viu o milagre assim, eu não vivo sem Cristo. Bem, na verdade, eu nunca saí da igreja, graças a Deus. Graças a Deus, nunca saí. Desde os 16 anos, tinha uma mocidade maravilhosa. Eu estava falando desse grupo de jovens, né? Primeiro amor, aquela... Rapaz, foi uma bênção, cara. Foi uma comunhão, uma coisa que realmente impactou a minha vida, né? Transformou a minha vida. Mas, claro, eu estava passando por um processo. Então, algumas coisas eu tive que Deus teve que tratar na minha vida, né? Um exemplo aqui, pequeno exemplo. Eu lembro que lá onde eu morava tinha um pega, né? Tinha um pega que eles faziam lá. De carro. Aquela disputa de carro, né? Disputa de carro. E nisso aí vinha as garotas penduradas nos carros. Na Paraíba era de jumento, pastor. Pegava um Ela era de carro, né? A gente passou por isso não, mas... Aí eu lembro que uma vez eu fui com um amigo meu que não era crente. Rapaz, esse dia Deus me tratou, né? Eu ia com esse meu amigo, né? E a gente tava ali
em frente à janela dele, da casa dele, né? E a mãe dele apareceu na janela. E ela falou assim, ó, vocês vão para isso aí, pro Pega? É, vamos. Ela falou uma coisa que me impactou. Ela falou assim, mas Haroldo, você não é crente? Caramba. Ei, minha cara caiu no chão, rapaz. Haroldo, e você não é uma pessoa você bacana? Você não é crente? Crente não vai para esse tipo de coisa. Caramba. Rapaz, e nessa hora Deus falou comigo, tá vendo? E eu cobrou, falei, não, né? eu falei que muitas vezes, né? a gente te faz, né? Eu falei, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não. Eu falei, não, crente não vai a esse lugar, não. Eu falei, não tem nada a ver, não. Mas Deus começa a me tratar nisso, sabe? E você foi? Eu fui. E não teve nenhuma hora que você disse, aí vai ter um acidente, mas fica aquele peso, né? E Deus começa a falar. Por isso que Deus é muito paciente. Graças a Deus por isso, né? Porque Deus, eu sempre falo, Deus nunca desiste da gente, cara. Às vezes a gente desiste das pessoas, desiste de orar por uma pessoa. Ele não desiste de você, desiste de amizades, verdade? Mas Deus não desiste da gente. Que é uma vida preciosa, né, pastor? Rapaz, uma vida muito preciosa. Outro dia eu estava falando sobre perdão, né? E muitas vezes a gente ama de maneira equivocada. E graças a Deus, porque Deus nos ama de maneira diferente. Amém. E eu lembro da oração de Jesus na cruz, né? Quando ele fala, quando estava sendo crucificado, as pessoas dizendo crucifica ou mata ele, não serve para nada. Sim, sim. E Jesus falou na cruz, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Caramba, cara, isso é muito forte. Verdade. Ou seja, a palavra fala, interessante, a palavra fala que Deus nos amou ainda quando éramos inimigos de Deus. Ou seja, o amor dele é uma coisa assim, sem interesse. Por isso que diz para perdoar o seu inimigo, né? Porque às vezes incrível, a pessoa não sabe. É uma vida, é filho dele, assim, ele entende que aquela pessoa ainda tem uma esperança. É verdade. E assim como muitas coisas, eu passei por um processo, muita coisa eu tive que deixar para trás. Deus começou a tratar na minha vida, né? E graças a Deus nunca deixei a igreja, mas eu passei por um processo, né? Qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou? Maior dificuldade, rapaz. Tinha tanta coisa que a gente traz, tanta coisa que a gente traz do mundo, né? A gente quer carregar tanta bagagem, coisa, né? Desnecessária, não, né, muita pastor? coisa. A gente quer carregar tanta bagagem, tanta coisa que a gente traz do mundo, na verdade, né? Mas eu digo, graças a Deus, porque Ele é paciente com a gente. Ele não desiste da gente, cara. A gente falha, mas Deus está ali pronto, sabe? Pastor, e como é? O senhor é casado, filhos? Eu sou casado, minha esposa filhos, é do Rio também, minha filha nasceu no Rio também, a gente chegou aqui... Uma filha só? Eu tenho uma filha só. Minha esposa perdeu três gravidez, né? Perdeu. Então já foi uma luta Foi. Perdeu a primeira gravidez, perdeu. Na segunda veio a minha filha, que é a Gabriela, graças a Deus, que é enviada de Deus, né? Perdeu o segundo e o terceiro aqui nos Estados Unidos. Mas a gente veio para cá em 1998. Em 98 a gente veio aqui nos Estados Unidos, minha filha tinha 5 anos de idade, faz um tempinho já. Mas Deus tem sido fiel todo esse tempo, graças a Deus. O primeiro milagre que o senhor presenciou de Deus na sua vida, pastor? Primeiro milagre? Rapaz, para lembrar o primeiro milagre, eu posso contar um milagre, mas... Eu sei que o senhor é o homem dos milagres. Eu sei que não faltou milagre na sua vida, graças a Deus. Então, graças a Deus. Vem aí contando aí, pastor. Qual foi os milagres assim que o senhor... Eu vou contar um milagre mais recente. Que as pessoas possam se fortalecer. Sim, eu vou contar esse milagre porque foi algo mais recente, né? 2020, 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava passando por tinha uma dor de cabeça, já fazia um ano. Estava com uma dor de cabeça, que a coisa vinha crescendo. Agora, 2020? Agora? 2020. Caramba. 2020, mas só que a minha dor de cabeça começou em 2019. 2019 começou uma dor de cabeça. Eu era um cara que nunca tinha dor de cabeça, eu não sabia o que é isso. Minha vida toda, às vezes a pessoa, tô com dor de cabeça. Eu falei, o que é ter dor de cabeça? Eu não sabia o que é isso. Sim. E começou essa dor de cabeça e minha esposa disse, é bom buscar um médico. Eu falei, não, that's ok, não é nada não. Sei que a coisa foi crescendo, a dor de cabeça foi crescendo. E até que eu fui a um médico. E o médico falou, isso aí é estresse. É estresse, vou te passar remédio de estresse. E passou o remédio de estresse. E a dor de cabeça foi crescendo, até que eu tive que trocar de médico. E me deu também remédio para estresse, que era supostamente estresse. E só que chegou um dia, depois de mais ou menos um ano,
a dor de cabeça estava tão grande e eu tinha falado pro doutor, pedi para ele, olha, queria fazer um MRI da cabeça, porque a dor de cabeça está muito intensa, está crescendo, o remédio não está adiantando. Ele falou, não tem importância não, vai fazer efeito, não vou passar não vou passar o exame não. Eu falei, tá bom, tem que ter o pedido médico, né? Mas depois, aí, chegando esse dia, um ano depois, com essa dor de cabeça, cheguei aqui em casa, cheguei da igreja. Todo dia? Todo dia, dor de cabeça. E a coisa foi crescendo, crescendo. Esse dia eu estava na igreja, fui ajudar uma família que estava em necessidade, e fui levar umas compras lá, e minha esposa até falou, Haroldo, não vai estar com muita dor de cabeça? Eu falei, não, eu vou porque está precisando, eles estão precisando. Fui, levei as compras lá, entreguei e vim logo embora, que eu não aguentava mais. Cheguei em casa com muita dor de cabeça, minha esposa botou o prato de comida, eu fui tentar comer, falei, não aguento comer, subi para o meu quarto e não aguentava comer de tanta dor, aí desci de novo, fui tentar comer de novo, não conseguia. Falei, não dá, nem para comer eu consigo. E minha esposa falou, não, hoje basta, hoje você vai à emergência. Falei, não vou não, tá tudo bem. Ela, Haroldo, vamos. Minha filha começa a chorar. Minha filha começa a chorar. Deli, vamos para o hospital, vamos para o hospital. E quando ela começa a chorar, eu falei, pô, aí quebrou meu coração, né? Eu falei, então vamos. Então tá bom, eu vou. Fomos para o hospital. Sei que quando eu cheguei lá no hospital, quando eu saí do carro, começa a vomitar. E depois disso já não lembro mais. Começou no hospital. a desmaiar. Não sei o que aconteceu, rapaz, já não lembro mais. Vomitou, começou a passar. Entramos no hospital, já não lembro mais. Aí, então me levaram para fazer um MRI e constataram que minha cabeça estava cheia de sangue, cara. Estava cheia de sangue. Caramba! Cheia de sangue. Assim, tinha hemorragia aqui dentro. E me falava, você vai ter que passar por uma operação urgente. Agora. Emergência, e tem que ser mandado para um outro hospital de emergência, porque você precisa fazer uma cirurgia já. Caramba! E me botaram numa ambulância, só lembro de eu entrando na ambulância, fui para um outro hospital para fazer a cirurgia. Assim, do nada, cara. Do nada. Aí chegamos lá, vai ter que operar a cabeça. E chegou o cirurgião e tal, foi uma época de Covid, não, que as pessoas não podiam entrar. Graças a Deus, esse dia, 2 dias antes, tinham mudado lá as regras do hospital. Podia uma pessoa entrar, então minha esposa podia ficar comigo de tantas horas do dia. Graças a Deus por isso. Mas, fui fazer a cirurgia. Fizeram a cirurgia, vim com a cabeça toda enfaixada, não sabia a gravidade da coisa. E depois, quando chegou o cirurgião, fizemos... E eu lembro que... a cirurgia na cabeça, você sabe, é muito delicada, né, cara? Nossa! Muito delicada. Um sangramento pequeno te dá sequelas para a vida toda, né? E eu mesmo conheço várias pessoas que passaram por sangramento, coisa pouca, e tiveram sequelas. Tem sequela até hoje, né? E, rapaz, a minha oração... E graças a Deus, eu tive uma paz tão grande, incrível isso, né? Mas eu lembro que eu orava a Deus. Uma das coisas que eu pedi ao Senhor... Eu falei para minha esposa, Glória, tenha paciência comigo. Porque eu sabia que depois desse tipo de cirurgia pode vir sequela. Você pode vir sem falar, pode vir uma pessoa dependente, as pessoas terem que fazer as coisas para você, te alimentar, whatever. Pode passar muita coisa, né? E eu falei para ela, seja paciente comigo. E ela, não se preocupa não, estou contigo. E eu pedi uma coisa para o Senhor. E o nome já é Glória, pastor. É, Glória, já estava com a pessoa certa do seu lado ali. Eu fiz uma oração a Deus. Falei, dá nem para discutir com a mulher dessa, pastor. Porque você dizer, ô Glória, já está na glória, você já lembra do Senhor na hora. E eu orei ao Senhor. Falei, Deus, não tira o privilégio de pregar a sua palavra. Não me tira o privilégio de pregar a sua palavra. É a única coisa que eu te peço. É uma alegria muito forte, né, verdade? Pastor? A gente poder agradecer. E só em pensar que podia vir com alguma sequela e não poder ser capaz... Isso antes de entrar de entrar para a cirurgia. E saber que podia vir sequelas e que eu não podia mais pregar, ser apto mais para pregar na palavra de Deus. Eu pedi a Deus, Deus, em nome de Jesus, não me tira o privilégio de pregar a sua palavra. Foi o que eu pedi ao Senhor. E fomos para a cirurgia. Rapaz, Deus fez um milagre. E depois da cirurgia veio o cirurgião e mostrou como estava a minha cabeça. A gente não sabia, estava com
toda enfaixada, até que a pessoa veio tirar o curativo, né? Depois de alguns dias, veio tirar o curativo. E eu pensei que eram só dois buraquinhos aqui atrás, porque saíam duas, como se fala? Duas sondas aqui. Falei, fizeram 2 buraquinhos aqui. Quando tiraram o curativo, e eu com o meu celular, estava na cama, no hospital, depois que ele foi embora, eu peguei o celular e tirei a foto da minha cabeça. Tirei a foto da minha cabeça para ver como é que estava. Rapaz, quando eu vejo minha cabeça, tinha um corte, 2 cortes, daqui até aqui atrás. Isso é tudo aqui, abriram toda a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Que isso, velho? E depois veio o cirurgião para conversar com a gente o que tinha acontecido. Eu falei, olha, você tinha bem ali, já falando. Bem, falando. E até uma coisa interessante, que veio o rapaz da fisioterapia, né? Porque ele vinha para auxiliar. E vinha cheio de faixa, com 2 ajudantes. E ele falou, vamos dar uma caminhada, a gente vai te ajudar. Eu falei, não precisa me ajudar não, acho que dá para ir. Ele, não, a gente, vamos ver. E fui levantando, fui caminhando, o cara falou, uau, você não precisa de fisioterapia, você está muito bem. E saí caminhando com ele, fui caminhando no hospital, nos corredores, e ele falou, cara, ele estava abismado de como que eu estava. Estava surpreso. E o cirurgião, quando veio mostrar a radiografia da cabeça, ele mostrou pra gente, olha, tinha muito sangue na sua cabeça. E não sabia o porquê que... Não sabia. Você bateu alguma coisa? Eu não bati nada, não teve acidente, não tive nada. Ele falou, olha, incrível. E ele mostrou a foto pra gente. Ele falou, o seu cérebro está achatado de tanto sangue que havia na sua cabeça. Caramba. O cérebro ficou achatado aqui, ó. De tanto sangue que tinha, o cérebro ficou menor pela pressão do sangue. Achatou o cérebro. E ele mostrou pra gente na radiografia. Ele falou assim, você tinha muito sangue na cabeça. E ele falou uma coisa interessante, que era dos 2 lados. Porque geralmente acontece de um lado, porque ou você sangra de um lado, ou sangra de outro, porque é uma divisão dos 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo. Ele disse, foram dos 2 lados. E ele mostrou, tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso é sangue. Seu cérebro ficou achatado. Ele falou, algo incrível. Ele disse, a sua recuperação é realmente algo incrível. E Deus é muito bom, cara. E o que eu fico mais assim, não espantado, porque eu sei que esse é o poder de Deus, mas o que eu fico mais feliz é de ver que no momento mais difícil, você estava ali já feliz, porque o que você queria era poder estar louvando ao Senhor, mas já estava feliz e acreditando de que Deus iria fazer o melhor para a sua vida. Porque às vezes nós vivemos uma vida em que quando as horas difíceis chegam para nós, a gente quer se desligar da igreja, quer se desligar do relacionamento, quer se separar do casamento, quer cortar relação com um amigo, ou quer mudar de trabalho. É muito mais fácil você querer recomeçar do que você restaurar. É verdade. Então, às vezes, as coisas quando apertam, quando as coisas não é do nosso jeito, porque você poderia ter dito, mas Deus, eu sou tão fiel a Ti, eu busco tanto a Tua palavra, e ter um sentido contrário, é onde nós conhecemos o verdadeiro adorador do Senhor. É verdade. É porque nós louvamos ao Senhor a todas as horas. Por isso que eu digo que nós somos livres. É verdade. Porque nós escolhemos essa vida, nós não fomos obrigados, Deus não nos obrigou, você vive assim ou não. Mas a vida nos coloca no direito de ser feliz fazendo isso. É verdade. E é essa relação que a gente tem com Deus que, na verdade, enche a gente de alegria, né? Exatamente. Por isso o profeta fala... Inesgotável. É aquela água que não mata a sua sede. Ainda que a vide, o profeta diz, ainda que a vide não deu seu fruto, ainda que dê tudo errado, ainda assim eu glorificarei o nome de Deus. E isso faz tanto sentido, pastor, porque como eu vivi buscando muitas religiões, uma vez eu estava no Santo Daime, que era uma religião que era nos índios, de noite tomava um chá, e de manhã eu vim tão feliz, abraçado numa árvore assim, toraram um pedaço de um tronco, eu vim dentro do ônibus abraçado numa árvore assim, sabe? Aí o que acontece? Foi passageiro. Verdade. Foi passageiro. E hoje a alegria que eu tenho de poder estar falando aqui, só falando aqui do que é Deus na nossa vida.
e só Ele pode fazer, É verdade. é onde eu me alegro Verdade. imensamente. Não depender de situações, né? De Nossa alegria não situações. depende de situações. Exatamente. Verdade. Nossa alegria vem do Senhor. De Assim situações, diz a palavra, né? de situações. Assim, tô falando não desrespeitando a quem tem essa crença, que Aham. Deus possa tocar no coração um dia dessas pessoas. Sim. Mas não achando que eles estejam só falando do meu lado pessoal. Claro. Mas eu falo para o senhor, pastor, eu acho que quando nós escolhemos, porque eu acho que parte de uma escolha. Aham. E eu digo para os meus filhos, toda nossa ação, ela tem que ser colocada numa balança. Ou você coloca na balança de Deus, ou na balança do mal. Não tem como. Você vai pensar em fazer alguma coisa. Esse pensamento está nessa balança ou nessa? Você vai ter um ato com o seu vizinho ou com o seu familiar. Está nessa balança ou nessa? Eu desrespeitei uma pessoa. Está nessa balança ou nessa? Onde eu tenho que pedir perdão? Aonde eu posso me restaurar? Está de qual lado? Não, eu fui orgulhoso. Está de qual lado esse orgulho? Verdade. Então, eu acho que a relação com Deus é simples. Verdade. E quando a gente tem uma relação assim com Deus, eu posso dizer uma coisa. O diabo não pode fazer nada contra a gente. É verdade. Porque, na verdade, o diabo não pode obrigar a gente a fazer nada. Tá? O diabo não pode obrigar a gente a tomar nenhuma decisão. O que ele pode fazer é agir nas nossas expectativas. Porque muitas vezes, quando a gente tem uma expectativa equivocada, a gente toma decisões equivocadas. Então, como ele não tem poder sobre as nossas decisões, porque nós temos o livre-arbítrio, Exatamente. verdade, a gente tomando. Por isso ninguém vai ter desculpa diante de Deus. E né? de Porque- dizer, não, foi o mal que me tentou. Não, o não. papel dele é esse. O que ele pode afetar é na nossa expectativa, para que a gente tome decisões equivocadas. Né? O papel dele é esse. É esse. Então, quando a gente tem comunhão com Deus, quando a gente conhece que Deus tem o melhor para a gente, o que ele fez com Eva e Adão? Mexeu na expectativa deles. Não pôde obrigar eles a tomar a decisão de comer Sim, o fruto, sim. né? Mas pôde mudar a expectativa deles. Eles passaram a olhar o fruto e dizer, não, peraí, ele é bom, esse fruto é bom. Diz que era agradável, né? Passou a ser agradável, algo bom de comer. Mas o que Deus falou, na verdade, não é bem por aí. Isso Sim. é bom de comer. Então mudou a expectativa de Eva, né? Sim, Mudou sim. a expectativa dela, ela passou a ver de uma outra maneira e tomou a decisão dela. Foi contra a palavra de Deus. Deus falou, isso não é bom para você, não o faça. Mas a decisão é nossa. Mas Amém. o diabo fez o quê? Mexeu na expectativa. Atacou a expectativa dela para que ela pudesse Uau. ver de maneira diferente e tomar a sua própria decisão equivocada. Amém. Né? Eu costumo dizer que o seguinte, a existência do mal vai ser inevitável enquanto nós estamos aqui na Terra, certo? O que é preciso é ter soberania sobre ele. Porque, pastor, eu te falo, para mim, fazer o bem não é quando você não pode fazer o mal, é pelo contrário. Fazer o bem é quando você pode fazer o mal, mas você não faz. Você pode fazer uma destruição, mas você não faz. Você poderia agir de forma errada, mas você não agiu. Yeah. Você fez o contrário. Você contrariou a expectativa do mal. Verdade. Você tinha a condição de fazer o mal, mas você disse, não, eu não vou fazer o mal. E aí entra a questão da comunhão com Deus, né? Isso. Quando você tem comunhão com Deus, ele passa a ser de verdade o seu Senhor, aquele que controla a sua vida. Exatamente. Né? Passa a ser fácil dizer não, porque a palavra diz que o querer e o realizar é de quem é? Do Senhor. Do Senhor. Né? Então, quando ele tem controle da nossa vida, é mais fácil dizer não, porque o Senhor tem controle. Você tem comunhão com Deus, né? Exatamente, porque às vezes as pessoas estão buscando livrar de mim o mal, libertar. Não é você, isso não é amadurecimento. Para mim, amadurecimento é quando você sabe o que você quer para sua vida. verdade. E nós só saberemos o que nós queremos para nossa vida quando nós dizemos: isso não é bom, isso aqui é bom. E a oportunidade de fazer o mal vai existir. Às vezes as pessoas estão querendo comunhão com Deus, querendo ir para a igreja, viver uma relação com Deus, mas quer que se livre. Não tem como você se livrar do mal. O mal vai estar ali, meu. Mas tem como você ser soberano sobre ele. Tem como você dizer, meu irmão, eu não me satisfaço fazendo isso aí. E aí entra muita aquela coisa, né? Muita gente diz, mas como que eu vou ser crente? Porque, eu não vou poder beber, eu não sei ficar sem beber, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Aí entra uma coisa que muita gente não entende, né? E que eu não entendia. Porque quando eu passei a ser crente, falei, não posso falar palavrão, lembra do paraíso, do sítio, né? Sim. Mas interessante, é algo incrível, cara. Ninguém me proibiu
de fazer o que eu fazia meu. antes. Exatamente. Ninguém me proibiu. É um processo quando o E vai Espírito aumentando. Santo, quando você tem comunhão, porque falar assim, é o Espírito incrível, Santo, às vezes pastor, uma é pessoa que não é crente fala, que isso, muito mitológico, negócio do Espírito Santo. Mas eu vou falar, a comunhão com Deus, quando você tem comunhão com Deus, cara, e tendo a comunhão de Deus é quando Deus... E é alimentada. Deus fala contigo. É alimentada. E você já não deixa de fazer porque é uma obrigação. Mas você deixa de fazer porque você fala, isso não é bom pra mim. Não te agrada. Não te é agrada. bom pra mim. Não é legal. Entendeu? Então, Poderia agora, a isso é gente incrível, poderia cara. agora, no lugar de estar falando de Deus, a gente poderia estar numa festa, fazendo outra coisa. Mas quais são as consequências? Eu não falo só de consequências espirituais. Eu falo de consequências porque eu tenho certeza que as pessoas que vivem na bebedeira, no outro dia é um dia de tristeza. Nós estamos falando do Senhor. Amanhã também é um dia de falar do Senhor. Verdade. É um dia de alegrar. Porque às vezes nós estamos preocupados, pastor, em dizer, eita, nós um dia vamos morrer. Mas os outros não. Um dia nós vamos morrer, os outros não. Os outros nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos nos alegrar, nós podemos dar... Qual o bem que você já fez hoje, agora, você que está nos assistindo? Aí você diz, mas como eu posso fazer o bem hoje? Meu, você não imagina a alegria de que você varre a calçada do seu vizinho aí? É uma alegria dos dois lados. Ele vai se surpreender e você vai se alegrar de poder ter sido útil. Então, às vezes, pastor, eu queria fazer uma coisa só assim com a humanidade. Se eu tivesse o poder de dizer, vamos, a humanidade, todo mundo agora, nós temos uma só tarefa hoje, fazer um bem a uma pessoa hoje. E eu tenho certeza que já seria a maior transformação. Porque quando você faz o bem, não é porque você tem uma relação de ir para o céu. É porque a alegria que você vai sentir fazendo aquele bem é inexplicável. E eu faço esse teste para você. Faça o bem a alguém hoje, só. E veja a alegria que você vai sentir, que é inexplicável. Porque viver com Cristo é essa alegria inexplicável, pastor. Que a gente se alegra quando está perdido, que a gente se alegra quando não tem um dinheiro do aluguel, que a gente se alegra quando não tem a feira, mas a gente se alegra. Não é porque a gente está deixando Deus resolver todas as coisas. É verdade. É porque nós buscamos em primeiro lugar o reino do Senhor. Verdade. E as outras coisas realmente são acrescentadas. Olha, mas não é para que tenha você dúvida. viva agora uma relação, eu quero viver com Deus porque eu vou ser rico. Não. Sabe qual é a maior riqueza que nós temos? É nos alegrar nas coisas simples. É verdade. E algo que uma pessoa só entende quando vive. Quando viver. Eu não podia entender isso, cara. Eu desafio a pessoa a dizer assim, olha, você quer viver no mundo, ok, mas viva só uma semana de toda a sua vida. Ó, você tem uma vida toda. Faz prova, Só faz uma prova semana, de Deus. uma semana É só. verdade. Você diz assim, eu vou dedicar, tá certo. Eu não quero ser crente, eu não quero ter... Ok, eu respeito. Mas uma semana só, verdade. você se dedica a dizer, É verdade. eu vou fazer a prova. Como diz a palavra, Deus mesmo fala isso, faz prova de mim. Só Cara, isso. faz prova a Deus. Só Prova a Deus. isso, e eu te digo, qual caminho você vai É escolher? verdade. Falando de provar a Deus, né? Às vezes, vamos dizer, uma comida. Eu lembrei agora que, faz pouco tempo atrás, minha esposa me ofereceu eu acho que uma fruta. Eu não sou muito de comer fruta. Não gosto muito de fruta. Essa fruta eu não lembro qual era. Minha esposa me falou, come essa fruta. Eu falei, não, Glória, eu não gosto. Eu nunca tinha provado, mas eu dizia, não gosto. Eu não gosto, mas prova, Haroldo. Eu falei, não gosto dessa fruta. Mas prova. Rapaz, eu provei. Amei. Amei a fruta, cara. Agora, adoro Sacola de fruta. Já como eu acho que foi manga. Manga. Eu olhava para manga e falei, não gosto de manga. Cara porque eu olhava triste. pela aparência, via aquele negócio meio melado, o pessoal comia, Caroço, ficava todo... vai no meio, todo aquilo eu não melado. gosto. Nunca tinha provado. Ela falou, prova. Provei, amei, cara. Gostei de manga. É a mesma coisa com Deus. Eu falava, eu não quero saber nada de crente. incrível. Eu não quero saber de Deus. Cara, eu provei, amei, cara. É incrível. Eu não posso viver sem Deus. O desafio é só esse. É só esse, porque é uma consequência. Verdade. Porque, pastor, eu te falo uma coisa. É uma consequência de todos os nossos outros atos. Sabe? É uma consequência. Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você vai perdoar aquelas pessoas que te ofendem e você vai tentar entender. Você vai buscar ser uma pessoa mais digna e isso vai te trazer um resultado de satisfação. Poxa, eu posso fazer o bem. Poxa, caramba. Verdade. E quando você sente de que você está inteiramente numa alegria inexplicável, você não quer mais É viver longe disso inexplicável, aí. não tem explicação. Você não quer Né? mais viver. Não Sabe? tem explicação. Nosso intuito aqui não é de te converter, é só de Verdade. você ter um desafio. assim. Verdade. Eu vou dar a Provar. chance de Deus entrar na minha vida. Um dia só. Verdade.
Faça o melhor, 1 hora só. Verdade. Faz Se você não prova quer de fazer uma Deus. semana, nem um dia, faz só de 1 hora, de toda a sua Verdade. vida. Entrega a sua vida 1 hora só e reflete e diz, poxa, qual o caminho que eu estou tomando? É verdade. Em qual balança estão os meus planos? Porque você tem que escolher um lado. É verdade. Ou você vai para um lado ou para o E outro. eu posso dizer, eu estou falando de uma pessoa que não era crente antes, vivia no mundo. 2 pessoas? Adorava estar no Ai, mundo. meu Deus. Olha, faz prova de Deus, cara. Você vai ver, você não vai se arrepender. Eu sempre falo isso, faz prova de Deus. Se você não gostar, it's ok. Vai embora, dá as costas a Deus. Mas faz uma prova, faz uma prova. Prova da manga, prova. Dá uma chance, prova. meu, dá uma chance. Dá uma chance para Deus mostrar que Ele é. Dá né? uma chance. E nós estamos aqui exatamente para contar esses milagres Verdade. que Deus faz Deus é incrível. na nossa Deus é vida, na incrível. sua vida, o que Deus pode Deus é mudar. incrível. Pastor, e quais outros milagres, assim, os desafios que vieram de você se Olha. tornar pastor e a gente vê que coisas assim que acontecem não só na sua vida, mas de muitas pessoas. E a gente entender que muitas pessoas hoje estão morrendo, muitas verdade. estão nascendo e a gente vai ter que escolher um caminho, né, pastor? Deixa eu compartilhar uma outra situação, né? Uma outra situação, a gente necessitava dos documentos aqui nos Estados Unidos. Tão sonhados documentos. Verdade. E eu quero compartilhar para que você veja que Deus esperança, pode. né? Deus pode, cara. Se Deus quiser, Deus pode. Eu queria dizer para você, ninguém, em nenhuma situação, pode frustrar os planos de Deus. E que já é a vontade do Verdade? Senhor, que O que você Deus tenha estipulou todas as coisas corretas. vai né? passar. Em nome de Jesus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. E as outras Amém. coisas vão ser Amém. acrescentadas. creio. A gente estava tanto, era expectativa, né, pelo documento, e eu pude aplicar meus documentos. E minha filha, o problema aí foi que minha filha estava para completar os 21 anos. A idade, né? E depois que ela completa 21 anos, ela já não pode estar debaixo dos Tem que meus tirar seus documentos. próprios documentos. Ela não ia poder. E eu orei ao Senhor. E tinha falado com o advogado e falou assim, olha, ela, quando cumprir 21 anos, já não vai poder entrar mais debaixo dos seus papéis, né? Dos seus documentos. E eu orei a Deus. Falei, vamos botar os documentos dela. Faltavam alguns dias para ela completar 21 anos. E vamos botar os papéis. E bota o nome Vamos dela. Ele arriscar. falou assim, ó, vamos ver. O advogado falou, a gente coloca e vê o que acontece. Rapaz, eu comecei a orar. Comecei a orar e comecei a fazer um jejum aqui em casa. Comecei a fazer jejum e aquela preocupação. Falei, meu Deus, eu não quero ver minha filha voltando para o Brasil, a gente está aqui como família e toda aquela coisa, né? E comecei a jejuar e me lembro eu caminhando pela casa, orando, jejuando e fui no computador ver o processo. Todo dia eu ia lá ver o processo e não tinha entrado. Até que um dia eu estava jejuando, orando. Um dia, não lembro qual foi exatamente o dia, mas dias antes dela cumprir 21 anos, perto de 27 de maio. E eu olhei o processo, faltando poucos dias para ela completar 21 anos. Já tinha comprado até o bolo do aniversário. Aí eu olhei lá no computador, entrou o processo. E eu ligo para ele e falo só, entrou o processo. Ele, realmente entrou. Não, minto. Eu vi que tinha entrado o processo. Aí falou, entrou o processo. Faltam poucos dias para ela completar os 21 anos, mas como vai ser, cara? Por poucos dias. Falei, esse processo é um processo largo, um processo que demora. Até ser aprovado, demora. E aí eu tô orando e jejuando, até que uns 2 dias depois eu entrei de novo e falou assim, e eu olhei e disse, aprovado. Falei, aprovado? Não é possível, assim, cara. Aprovado. E eu olhei a data da aprovação, foi aprovado no mesmo dia Que foi que aceito, entrou. Que entrou. No mesmo dia que entrou o processo, foi aprovado no mesmo dia. Eu falei, caramba, que coisa estranha. Liguei para o advogado. Olha, Não acreditou. acabei de checar no computador, na imigração, e aqui está dizendo que foi aprovado. E foi aprovado no mesmo dia que entrou. Ele, não, você se enganou, tem algum erro, eu vou verificar, te deixo saber, eu te ligo daqui a pouco. Tem alguma coisa errada, isso não tem nada a ver. Aí foi, checou, daqui a pouco ele me liga. Falou, olha, vou te contar uma coisa. Vou me converter agora. Falou assim, o Deus que você serve realmente é um Deus de milagres. Poderoso de milagres. Ele falou, eu nunca vi isso. Eu, como em toda a minha carreira de advogado de imigração, ele falou, eu nunca vi isso. E ele falou assim, eu liguei
para outros colegas, advogados de imigração, perguntando para eles se isso pode acontecer. Todos eles falaram, isso é impossível. O senhor já começou a dizer, olha, não liga mais pra ninguém não, não liga mais pra ninguém não. Falou, é impossível. Todos os meus Meu colegas Deus. falaram, isso não existe, isso é impossível, nós nunca vimos isso acontecer. Ele falou, realmente, o Deus que você serve é um Deus Do de impossível, milagres. o Deus do milagre, Rapaz, pastor. Deus é um Deus tremendo. Deus, pastor, que coisa, Deus pastor. estava agindo, e enquanto eu estava jejuando e orando, Deus já tinha feito o milagre, cara. Então, muitas vezes, Deus já fez o milagre, já está concretizado. Deus já concretizou o milagre na sua vida. E eu penso que o resultado é que quando é para dar continuidade à obra, porque Deus não vai fazer acepção de pessoas. É claro, Deus vai fazer claro, um projeto claro. para o Tudo tem- Senhor Tudo tem um propósito. para que seja edificado vidas. É Então, às verdade. vezes, você está aí perguntando, mas por que Deus não realizou o meu sonho? É verdade. Porque às vezes é só seu sonho. É verdade. E às vezes, quando É o seu verdade. sonho é o sonho de edificar vidas, de você, porque não há uma alegria É verdade. fora daquela É comunhão que verdade. nós temos que ter. É verdade. Assim como eu também, como recebi uma resposta positiva, já recebi respostas negativas. Onde eu falei, a porta se fechou. Então eu entendi, não é de Deus. E qual era o valor que você poderia entender? Ah, Deus então me ama mais do que outras pessoas. Não, qual foi o resultado de Deus confiar? Porque eu penso que quando Deus nos dá a oportunidade é porque Ele confia naquilo que você está dizendo, de confiar em sua família estar aqui. Porque você continuou o seu pastorado, você continuou na palavra do Senhor, você continuou edificando vidas. Então Deus não deu um green card e um documento para você. Deus, Ele fez com que você aqui pudesse edificar muitas vidas. Quando eu estava entrevistando o Mike, que é um empresário muito bem sucedido aqui, e eu dizendo para ele, Mike, quando você foi próspero na sua vida, Deus não prosperou a sua vida. Deus prosperou a vida de muitas famílias que dependem de você. Então, o sonho dele se realizou não porque era dele o sonho. Porque era propósito de Deus. Porque era propósito de Deus para que abençoasse muitas vidas. E eu posso dizer isso, aproveitando essa deixa aí, eu lembro que no Brasil eu comecei uma companhia. E comecei uma companhia baixo oração. Baixo pedindo a vontade de Deus, pedindo a direção de Deus. Rapaz, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para que eu ganhasse muito dinheiro. No final das contas, Deus fecha a porta. Deus fecha as portas. E no momento eu não entendi isso. Por que isso? Verdade? Mas hoje eu posso entender. Que às vezes, Deus, para cumprir o propósito dele, tem que fechar algumas portas. Para que a vontade dele seja cumprida. Não a nossa vontade. Não os nossos sonhos. Por isso eu sempre falo, busque sonhar os sonhos de Deus. E aí é onde está o seu relacionamento verdadeiro, né? Então, hoje eu pude entender que Deus fecha a porta lá para que eu pudesse vir para cá, para que Ele pudesse cumprir os seus propósitos na minha vida. Pra gente escolher. E eu digo, pastor, para você ver como às vezes nós estamos perdidos, e se Deus chegasse agora para você que está nos assistindo, para mim, para você dissesse, eu posso te realizar agora um pedido, faz agora, agora. A gente está perdendo tanta coisa e às vezes isso a gente sai do foco daquilo que a gente quer de verdade. Entende, pastor? E o nosso pedido deve estar em comunhão com Deus, por quê? Se nós aceitamos que busquemos primeiro o reino do Senhor e as outras coisas são acrescentadas, os nossos sonhos, eles devem e têm que estar ligados em buscar primeiro o reino do Senhor. Como? Se você tem um sonho de ser um cantor, que se o seu canto seja para adorar o Senhor. Se você tem um sonho de ter uma companhia, que a sua companhia seja para que edifiquem vidas para o Senhor. Se você tem então todo o seu projeto é abençoado por Deus quando é para dar continuidade ao que é dele. É verdade. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus nos dá, interessante isso, Deus nos dá um novo coração. Um novo coração. Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Olha só, Deus não transforma o seu coração. Interessante isso, né? Muitas vezes a gente fala, Deus transforma o meu coração. Deus não transforma o coração, Ele te dá um novo coração. Ele fala que eu te darei um novo coração de carne. O Senhor está dizendo, eu vou tirar o teu coração, vou tirar os seus sonhos, os teus propósitos e vou colocar em você os meus sonhos, o meu coração. E o relacionamento com Deus, o pessoal pensa que é que nem academia. Você entra na academia, já compra uma camiseta, já chega, meu irmão, achando que está forte, mas você precisa ali de um trabalho. É mais ou menos como nós vemos na parábola do semeador. Se você observar, pastor, é um processo. Por quê? A areia foi pedra. E quando você tira as pedras de um terreno, para quem é agricultor e quem já trabalhou no mato, que a gente que é da Paraíba sempre tem algum mato no quintal,
a gente percebe que quando a gente tira as pedras, vem os espinhos e os matos. Aham. Aí você tira os matos. Aí você cria uma terra boa, certo? Porém, você tem que ter cuidado. Porque se você não tiver cuidado, se você plantar ali alguma coisa, pode vir um bicho e pegar e tirar, que são as coisas do mundo. Porque eu penso que quando nós estamos preparados para ter uma vida com Deus, aí não são as pedras que vão nos impedir. É onde a tentação do mal vai chegar. Quando você tem uma tentação do mal, meu irmão, agora, é porque você é terreno fértil. Porque o mal está querendo plantar a semente dele. Ele não está ali à toa, porque você não tem nenhum... Ele está ali porque você é útil. Então, às vezes, nós achamos, passando por tentação porque Deus não me ama. Não, pelo contrário, meu. Porque Deus te ama tanto que o diabo está querendo te desviar. Aí ainda você passa por outro processo, que é se tornar terra fértil. Você é limpo e está no canto seguro. Você ainda passa por um processo. Quem vai germinar é Deus. Você tem que ser germinado por Deus, tem que permanecer. E ainda mais, você virou uma árvore, certo? Mas ainda você vai ter que dar fruto. Então não adianta você ter dinheiro, não adianta você achar que você concluiu, se você não der fruto. Aí você passa a ser aquela figueira que Deus... Se você observar que quando Jesus manda queimar e acabar com aquela figueira, ele já tinha passado lá antes e disse, já passei aqui 2 anos e tu não fez nada, meu. Tu não deu um fruto. Entende? Às vezes as pessoas, mas Jesus ali mandou cortar e tal. Não, ele já tentou 2 anos e nós não tem escolha, meu irmão. Nós nascemos para sermos do bem. Nós nascemos para dar frutos para o Senhor. E o que é dar fruto para o Senhor? É você contar as bênçãos que Deus tem na sua vida. Verdade. É você participar dessa bênção. Por quê? Não tem alegria maior do que você ser útil. De você ajudar. Ajudar. Nossa, que alegria você poder ajudar, meu. Que alegria você... E ajudar... Como eu posso ajudar? Ô pastor, como as pessoas podem ajudar? De várias maneiras. Sendo educado no trânsito, tratando bem a sua esposa em casa, os seus filhos, tratando bem os seus amigos, abrindo uma porta. Verdade. Tantas maneiras nós temos de botar em prática o bem que Deus nos dá. Ser luz, né? Ser luz. A palavra do Senhor já disse. Vocês são a luz do mundo. Não que a gente seja a luz. O Senhor é a luz, mas a gente passa a ser a luz porque o Senhor habita em nós. Como diz Paulo, né? Não sou eu mais que vivo em mim. Né? Mas o Senhor que vive em mim. Não sou eu mais que vivo. Eu estou morto. O Senhor vive em mim. Pastor, então, e qual a maior dificuldade que nós temos hoje em termos pessoas que dê esse voto de confiança a Deus, largue tudo e siga no caminho do Senhor? Qual a grande dificuldade que nós enfrentamos hoje? A grande dificuldade, rapaz, eu acho que a grande dificuldade é justamente porque a gente não confia no Senhor. E eu vejo que é algo difícil. Não estou dizendo que é algo fácil. Acho que a mídia... Confiar não é algo fácil, verdade? Confiar é algo difícil. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é confiar naquilo que, todavia, a gente não pode ver. Não está aí. É difícil confiar. Por isso que muita gente tem que adorar uma estátua, tem que ter alguma coisa palpável. Catequizar a sua fé. Alguma coisa palpável, né? Porque é difícil crer em um Deus que você não vê. Por isso é muito difícil aquele que não tem a presença do Espírito Santo, porque eu não tinha, cara. Eu tô falando assim de uma pessoa que não conhecia Deus. E as pessoas podem estar perguntando, e você está vendo Deus aonde? Verdade. Você acabou de contar todas as coisas que ele teve. É uma experiência muito pessoal. Íntima, né? É por isso que é difícil. Por isso eu não entendia ser crente. Isso era bitolação, isso é loucura. Verdade? Eu não entendia. Mas a partir do momento que a gente prova, que a gente faz a prova, permite que Deus entra, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que é isso. Quando eu permiti que Deus entrasse na minha vida, falei, caraca, eu não quero outra coisa senão Deus. Então, é algo inexplicável, algo que somente a gente pode experimentar, a gente pode provar quando a gente permite que Deus entre na nossa vida. E que as pessoas às vezes acham, mas você está falando aí de que você tem que acreditar naquilo que você vê e tal. E nós estamos acreditando em Deus exatamente porque nós o vimos. É verdade. Nós o vemos na nossa vida. É por fé. Pelos milagres que são feitos na nossa vida. Verdade. É algo... essa é a grande dificuldade. Porque geralmente algumas religiões sempre buscam alguma coisa palpável, né? Porque as pessoas têm uma grande dificuldade em crer em aquilo que não vê. Verdade? Eu acho que a grande dificuldade hoje é das pessoas não poderem ver, não poderem
palpar, né? Algo que é justamente isso não Você é não acha fé, né? que é baseado nas que as pessoas querem fazer à sua maneira? Porque assim, Aham. quando você vai orar para uma estátua ou você vai pedir, buscando algum senhor, algum santo ou alguma coisa desse tipo, não é porque você quer a sua maneira? Aham. Também. Porque quando você vai fazer uma promessa ou você vai no santo, com todo respeito a todas as denominações, você não vai dizendo que seja feita a vontade sua. Você vai dizendo, eu quero ter aquele homem que saiu da minha vida, eu quero ter aquela mulher que abandonou a casa, eu quero ter aquele emprego de volta, Yeah. eu quero me vingar daquele que me fez o mal, eu quero... Você quer. Você quer ter o controle da sua vida. É difícil, Você quer ser Deus. né? É Eu verdade. acho que aí é onde nós É queremos ser verdade. Deus. Você quer ter o controle. Exatamente. O que me faz, porque como eu corri em muitas religiões, e o que me fez a pessoa dizer, e agora, por que você virou evangélico? Foi porque não é mais o meu querer. Aham. E aí é onde eu vejo que o relacionamento com Deus é quando nós não fazemos aquilo que nós queremos. É verdade. Aí você diz, então você é um serviçal de Deus. Não é questão de ser um serviçal de Deus. É porque quando eu escolho fazer a vontade de Deus, é porque a vontade de Deus é que você tenha uma vida próspera. A vontade de Deus é que você seja fiel aos seus amigos. A vontade de Deus é que você tenha uma comunhão saudável com as pessoas. A vontade de Deus é que você seja feliz. É verdade. Então eu fazendo a vontade de Deus está melhor do que as minhas vontades, pastor. É verdade. O senhor entende? E você vê, isso começou desde o começo. Isso é lá no começo, lá no Jardim do Éden, não? É Exatamente. justamente isso. O problema aí entrou quando você passa a querer ter o controle. Deus já falou, olha, não faz isso. Isso vai ser mal para você. Não Quando faz brincam isso. de ser Deus. Então eles, Quando querem ser Eva e Adão passaram a dizer, não, eu que sei. Eu vou tomar as minhas decisões. Deus fala, isso não é bom para você. Exatamente. Mas você fala, não, eu acho que é bom para mim, eu vou tomar a minha decisão. Então aí entra o conflito. Esse é o conflito, né? De todas as guerras, de todas as divisões de relacionamentos. Você vai ver que tudo isso é, de certa maneira, uma certa rebeldia no sentido de que eu tomo as decisões. Por que Eu faço da minha maneira. Por que tem as brigas matrimoniais? Porque eu digo, eu estou certo, você está errado. Não, eu estou certo, você está errado. Então, se quando a gente quer tomar o controle da situação, por que tem as guerras, né? Porque quer ter o controle sobre as terras. E agora a gente vê o que está acontecendo Exatamente. com Rússia, tudo isso. É o controle de terras, quer ter o poder, quer ter o controle. Então, o problema está aí, né? É o problema básico, né, de de guerras, de relacionamentos quebrados, está justamente aí. É que cada quem quer tomar a sua própria decisão. Cada quem quer ter o controle da situação. E quem né? vai ter a humildade de ceder? É verdade. E aí está o problema. É ter Deus como Senhor. Esse é o problema. Ele vai controlar a minha vida, Ele vai dizer o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer, Ele vai dizer o caminho que eu tenho que tomar. E o primeiro Eu posso aceitar Ele até, Isso, mas aqui no sim, chaveirinho, sim. aqui dentro da caixinha. Mas não vai ter o controle E não. o primeiro entendimento é saber qual é a vontade de Deus. É verdade, é verdade. A boa, agradável e perfeita e bondade. E tudo é vontade questão do Senhor. da expectativa, que eu estava falando, né? Que o diabo ele não pode obrigar a gente a tomar nenhuma decisão, mas pode afetar a nossa expectativa. E quando a gente tem uma expectativa distorcida, a gente vai tomar decisões equivocadas. Né? Falando sobre questão de controle, eu tive um grande problema, hoje eu sou pastor, mas eu tinha um grande problema contra o dízimo. Quando era na minha juventude, esse foi um processo. Falei, dízimo? Não, dízimo, eu vou dar aquilo... Já imaginou o pastor pegando o cartão e ir lá pro Kenny Mills? Porque minha expectativa qual era? Não, esse dinheiro eu suei para que eu ganhasse, para eu gastar nas minhas necessidades. Mas quem te ajudou a ganhar? Rapaz, Foi Deus, uma né? grande... Eu lembro até hoje, eu era jovem e teve lá no Brasil, meu carro quebrou. Meu carro quebrou. E eu tentando consertar ele, não conseguia. Não tinha dinheiro para mecânico, para pagar mecânico. E eu tô tentando, fiz de tudo, cara. E o carro não pegava. Eu falei, meu Deus, vou ter que gastar dinheiro no conserto desse carro, não tem dinheiro. E até que eu orei a Deus, falei, Deus,
Deus, nessa hora a gente lembra de Deus, né? Nessa hora a gente, glória a Deus. Eu orei a Deus, Deus, eu sei que tu eres poderoso. Tu eres aqui em espanhol, né? Eu sei que o Senhor é poderoso. Nessa hora a gente lembra até que Deus é poderoso, né? Na necessidade, né? Tu és poderoso, Senhor. Eu sei que o Senhor é Senhor dos senhores. O Senhor é mecânico dos mecânicos. Olha só que espiritualidade, né? O Senhor é mecânico dos mecânicos. Deus, conserta esse carro. Você sabe que eu não tenho dinheiro para consertar? Conserta. E fiz uma promessa para Deus. Falei, se o Senhor consertar esse carro, eu a partir de hoje, eu vou ser dizimista. Fiel. Vou ser fiel. Vou ser dizimista. O carro pegou sozinho, não deu nem na chave. Rapaz, eu fiz a oração, peguei a chave, eu já tinha feito de tudo, cara. De tudo. Estava ali horas tentando botar ele para funcionar. Desisti. Falei, desisti. Não tem mais o que fazer, não tem dinheiro para mecânico. Só me resta orar a Deus. E muitas vezes a gente só recorre a Deus quando é a última opção, já não tem mais jeito. E orei a Deus. Cara, acabei de orar, meti a mão na chave, fechei os olhos, virei a chave, o carro pegou. Aí já pensou domingo, disso. Rapaz, veio aquela alegria, aquele gozo, veio a metade alegria, a metade tristeza. De pagar o a metade alegria porque Deus é poderoso. E a metade tristeza porque agora eu tenho que dar o dízimo. E não fui infiel, não. Não dei, não. O carro quebrou de novo. Fui infiel. E fui infiel a Deus. Mas Deus fez aquilo. Deus operou. Então, não sei, cara. A gente precisa realmente pensar e pegando repensar. carona na questão de dízimo, assim, é porque eu acho que as pessoas se tornam médicos, têm profissão, só né? antes que eu me esqueça. A gente estava falando sobre questão de decisões, expectativas, né? Sim, expectativa. Então, eu tinha uma expectativa equivocada e tomei decisões equivocadas. Exato. A minha expectativa era que o dinheiro que eu ganhava era para mim, era para que eu suprisse a minha necessidade. Uhum. Deus me deu para que eu suprisse minha necessidade. Expectativas equivocadas. Deus me dá para que o reino dele possa crescer. Tudo que Deus faz, tudo que Deus faz na vida da gente, o propósito de Deus é salvar vidas. Esse é o propósito de Deus. Eu digo, eu nem posso libertar, dizer, né? Da escravidão do mal. Nem posso dizer que o propósito de Deus na nossa vida é nos abençoar. Não. A bênção de Deus é consequência. É consequência. Ele te promete um mundo futuro, um paraíso. É verdade. O propósito de Deus, para que você possa alcançar, Deus te abençoa. Deus te dá um trabalho para que você possa ser usado para que o reino dele possa crescer. Buscar primeiro o reino de Deus, exatamente. Então, depois, antes minha expectativa estava equivocada, tomava decisões equivocadas. Até quando o Senhor tratou nas minhas expectativas, falei, cara, tem muita gente no mundo que não conhece a Deus. Exatamente. E dentro da igreja. Eu preciso cooperar com aquilo que Deus me deu para que vidas sejam salvas. E você não dá ao pastor, não dá à igreja. Rapaz, você dá a obra de Deus. Como muda a expectativa? A visão, Como muda? Exato. A minha expectativa agora é dar para que vidas sejam alcançadas. Para que o reino de Deus cresça. Não esperando um retorno. Pronto. Agora eu não dou com tristeza. Você não dá para esperar o seu retorno. Você dá para que seja edificado. Não dou com tristeza. Não Exatamente. me é pesado. Eu dou com alegria. Exatamente. Isso diz a palavra. Quem para que dá, seja dá útil. com alegria. Para que seja útil. Exato. Mira como muda. Sim. As minhas decisões agora não são equivocadas. Porque as minhas expectativas agora não são controladas pelo inimigo. Exatamente. Então eu tomo boas decisões. Exatamente. Você acaba colocando uma pedrinha lá no muro da edificação. E é uma alegria para mim, cara. Não é você dizimar. Você não está dando ao pastor, você não está dando à igreja. Você está fazendo com que cooperando para o a reino. obra do Senhor seja feita. Permaneça. E às vezes, pastor, a gente diz, mas foi eu que estudei e me tornei um médico. Eu tenho certeza que no dia do vestibular, para que tudo desse certo, teve que ter tido uma cooperação do Senhor. Para que você tivesse condições físicas, que nem você disse, teve uma dor de cabeça, teve que abrir a cabeça, poderia ter uma sequela. Então, às vezes, você tem plano de ser um estudante de não sei o quê. Para que você esteja ouvindo agora, eu e você esteja falando, tudo cooperou com a vontade do Senhor para que não tivesse tido um acidente, para que no meio do caminho um carro não tivesse me parado, para que eu tivesse tido a condição de ter o carro, até mesmo a câmera, os microfones. Então, assim, partilhar com o que Deus nos dá, porque eu vou te falar, você pode ser ateu, você pode pensar o que você quiser,
mas você vai ter que entender que muitas coisas cooperaram a seu favor. É verdade. Porque no dia em que você se tornou profissional no que você é hoje, muitos não foram. E você poderia estar no time dos muitos que não foram. Muitos morreram naquele dia, você poderia estar no meio. Então tudo que nós temos hoje, agora, nesse minuto, teve toda uma cooperação do bem, porque se fosse uma cooperação maligna, já era. Então o que nós fazemos é partilhar aquilo que Deus nos dá, para que outras pessoas possam também partilhar. Porque eu ainda vou além. Tudo que nós temos agora foi cooperação do bem, certo? Mas foi cooperação de uma pessoa ter se doado. Porque, um exemplo, às vezes a gente vai comer um sanduíche no McDonald's, certo? Nós não temos noção de que aquele pão foi feito, de que aquelas tomates foram cortadas, aquela carne foi feita por pessoas que cooperaram em fazer o bem. Porque se um ali tivesse cooperado em ser maligno, ele tinha botado um veneno naquela carne ali, o cara comia e morria. Se uma pessoa estiver trabalhando no Walmart ali, e ele for de mau coração e usado para o mal, ele vai colocar um veneno em qualquer verdura daquela ali, e uma pessoa vai comer e vai morrer. Então nós dependemos da cooperação de todos nós. Então quando nós dizimamos, quando nós fazemos o bem, nós não estamos somente fazendo para que cresça prédios e edifique com coisas materiais, mas para que uma ação seja levada. Porque eu fui ajudado muito na minha vida. Eu tenho certeza que você também. Então, essa obra não pode parar e dizimar é o mínimo que nós podemos fazer. Porque além de dizimar, nós devemos estar ali, disposto a ajudar. A vida de pastor não é uma vida fácil, a vida de quem está ali na igreja não é uma vida fácil. Então, às vezes, nós estamos ali não para que a gente possa ter prosperidade de riquezas, mas para que a gente possa ter alegria juntos de falar sobre o que o Senhor faz na nossa vida, meu irmão. É verdade. Eu fico muito feliz. Infelizmente, meu irmão, a gente já tomei muito seu tempo aqui. A carona aqui se estendeu. Graças a Deus, pastor. Eu louvo a Deus porque eu me reforço e eu reconecto a minha vida ao Senhor e cada vez mais aumenta a minha fé em conhecer pessoas como o Senhor que dedicaram a vida a viver para Cristo, e eu vejo a mão de Cristo trabalhando sobre a sua vida. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, que você possa continuar essa pessoa próspera, usando o que Deus te dá e dividindo, porque o que Deus nos dá é para ser dividido. Não só o dízimo, mas tudo. Tudo que Deus nos dá, nós devemos dividir, porque o bem se divide, o mal é solitário. Então, pastor, pode dar as suas considerações finais. Foi uma maravilha poder ter recebido o senhor no meu programa e o senhor ter me recebido na sua casa, tá? Espero que a gente faça parte 2, 3, 4 e que a gente possa contar muito ainda dos afazeres do Senhor na nossa vida. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Deus lhe abençoe. Amém. Bem, somente para deixar aqui no final uma mensagem, né? Amém, pastor. Confia no Senhor. Confia em Deus. Deus é fiel. Ainda que a gente seja infiel, Deus é fiel. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele ama a gente de maneira incondicional. Deus, quando a palavra diz que ele apaga todo o nosso passado, Deus faz isso. Deus nunca vem acusando a nossa vida. Deus está pronto para perdoar a nossa vida. Não importa o que você fez, não importa pelo que você passou. Deus está aqui sempre presente para que Ele possa mudar a nossa vida e para melhor. Eu digo isso para você, para melhor. Eu pensava que vivia uma boa vida antes de conhecer a Deus. Eu não tinha ideia do que Deus podia fazer na minha vida, da alegria que a Bíblia fala. Não? Minha mãe, às vezes, lia a Bíblia, não entendia nada. Hoje em dia eu leio a Bíblia e vejo o amor de Deus sobre a minha vida. Deus é fiel, Deus é justo e fiel. Confia no Senhor, não interessa em que situação você esteja passando nesse momento. Talvez você esteja passando por uma situação bem difícil, onde talvez seja difícil ou quase impossível de ver Deus aí presente contigo, mas saiba que Deus está bem presente. Sabe que mesmo ainda quando você passa por um deserto, saiba que Deus está contigo, é Deus que vai tirar água da rocha, Deus que vai enviar carne dos céus. Deus é fiel, Deus vai cuidar de você. Ore pela sua vida, ore pelas suas gerações, pelas futuras gerações, que eu creio firmemente na bênção do Senhor, que na bênção de Deus não vai acabar na minha vida, vai seguir de geração em geração. Ore, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Ore por eles, saiba que Deus é fiel, Deus vai cumprir
os seus planos, suas promessas sobre a sua vida, tá bom, querido? Amém. Que Deus te abençoe, um prazer estar aqui com vocês e eu espero que de verdade o Espírito de Deus possa falar ao seu coração enquanto a gente estava aqui conversando, né? Que Deus possa agir na sua vida, saiba que Deus está aí com você, tá? Amém. E para vocês aí que nos assistem, daqui a pouquinho vamos pegar carona em outra vida, em outro depoimento. Vamos embora, valeu! Fiquem com Deus. Deus tchau, abençoe gente. a todos. Tchau, tchau. Dicas do De Carona. Você que é brasileiro, que tá aqui no meio dos Estados Unidos, pere de um lado, pere do outro, matuto velho da Paraíba, ou então vem de todos os 7 mares, abençoado por Deus e bonito por natureza, vem-te embora. Esse aqui é o Dicas do Carona. E a dica de hoje é pra você amante daquela tapioca, aquele negócio sem gordura, sem caloria, sem aquele pão velho que te incha, fica parecendo um sapo cururu. Vem-te embora. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem tapioca sem precisar encontrar mandioca. Aqui que a gente vê em todo lugar, no supermercado, todo supermercado internacional tem essa prateleira. Vamos embora! E hoje eu tô aqui em Houston, no Texas, no H-E-B. Você vai na prateleira internacional e você vai ver lá, polvilho doce. Você compra essa aí, pinduca, polvilho doce, leva pra casa. Quando chegar na sua casa, meu irmão, você vai simplesmente pegar uma vasilha, abre de todo jeito, abre com dente, abre puxando, tora com a tesoura. O importante é você colocar dentro. Quando você colocar dentro, você vai pegar um recipiente com água. Depois que você pegar, se você é um cara inteligente, você vai ter aí o filtro Aquatec na sua casa. Entre em contato. Aquatec é um filtro que alcaliniza a sua casa, vai deixar a água limpinha, tudo com sucesso total. Agora, se você não tem, meu irmão, você ainda tá sofrendo com isso aí, você coloca um recipiente com água limpa, tá? O importante é cobrir 2 dedos. Você vai cobrir 2 dedos, você botou, vai mexendo, bota um louvor, vai escutando, quando você menos esperar, cobriu, tampa, 24 horas na geladeira. Quando for no outro dia, meu irmão, você vai abrir, seca, tira a água, bota dentro do pano, tira o pedaço, espreme pra um lado, espreme pro outro, bota um louvor, vai escutando, joga na peneira, vai ralando. Quando você menos espera, pega uma panela aderente, liga o fogo e bota a verdadeira tapioca. Ah, melhor, você não comeu outra. Você vai comer ensinado por um paraibano. Original. A tapioca foi lá de Campina Grande, na Paraíba, que eu tô ligado que surgiu. Então, você vai botar, esquentou. A minha eu coloquei queijo, mas você é um amante do quitute, você bota aí com banana, você mistura o que você quiser. O importante é que no final, o segredo, você bota um pouquinho por cima do recheio pra não grudar. Vira pra um lado, vira pro outro, bota manteiga, logo o café e me chama que eu vou me embora aí comer a tapioca. Então, a dica do Carona foi comer saudável uma tapioca aqui nos Estados Unidos. Valeu, até a próxima dica.